É, Aqui, você falou essa palavrinha mágica, empatia, de perceber, de tentar identificar nessas oportunidades para ajudar a galera. E você tava ainda tá, né, numa posição de design ops. Hoje tá como design intelligence, né? E o isso. inteligência design. O que seria isso assim? Será que você poderia introduzir um pouco para a galera que está ouvindo a gente? O que é que você faz? Como é que Claro. essa área pode ser aplicada no nosso mercado, né? Se você quiser dividir ops e Uhum. intelligence. Perfeito. Então, vamos lá. Eu comecei ali, né, olhando para desenhar bem a ponta ali, como aquela conversa ia ser feita, como a interação das pessoas e tudo mais. Então era muito na questão do UX mesmo, ali o dia a dia, fazendo workshops, imersões para poder identificar as necessidades melhores. E aí, com o tempo, eu comecei a me envolver. Eu sempre fui essa pessoa em querer ajudar e apoiar não só a minha área, mas entendendo que a minha área podia impactar outras áreas, né? Eu comecei a ter esse interesse, tipo assim, nossa, o quanto eu de fato estou conseguindo, aqui meu time está impactando as outras. Eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, a me interessar. E aí onde eu esbarrei em processos, onde entender, esse processo sai daqui, como é que esse time funciona, como é que esse time funciona no todo, como é que é o processo da chegada do cliente, entender aquele problema, quebrar ele e chegar até no time onde vai ter a quebra menor para ser feita. E aí eu comecei a ficar muito tipo, eu comecei a perceber muita coisa que dava para melhorar. E eu comecei a me envolver mesmo. Eu era só a pessoa que, olha, tá de ajuda? Eu levantava a mão, falei assim, ó, tô aqui à disposição, precisando de mim. E eu comecei a me envolver, tipo, em áreas, por exemplo, me envolvi com RH. A galera lá precisava, por exemplo, tinha um onboard das pessoas. Eu gosto também de pessoas também. E comecei a falar, vou tentar aqui. E aí onde eu melhorei muito minha habilidade de facilitação, porque era um onboard onde as pessoas tinham que passar por um período para conhecer o produto, então era uma imersão no produto, cada um tinha que fazer ali, digamos assim, o seu MVP junto ao produto, né? Ali um bot dentro da ferramenta. E aí onde eu comecei, eu falei, nossa, interessante isso aqui. E eu comecei a criar jeitos e métodos que eu fui testando e fui funcionando, que era parte do processo ali de um maior. E aí eu também atuei com o time de marketing, ali fazendo algumas coisas específicas, eu comecei a entender estratégias de publicidade, negócio, mais especificamente. Então eu comecei a ampliar, entender que o pedaço que eu fazia aqui era tipo, impactava várias outras áreas. E aí eu comecei a me interessar mais. E claro, aonde eu estava atuando no meu time, aí entra naquele novo loop, né? Aquele velho loop que eu comentei lá atrás, que eu fiz a transição. Que eu comecei a ficar um pouco saturado, não tinha tanto desafio. Chegava um cliente, eu já imaginava meio que assim que você olha o problema, você fala, opa, já vem automaticamente na sua cabeça ali o desenho da arquitetura, o que é possível, o que não é, isso aqui, isso aqui. Você começa a ter uma certa facilidade para desenhar a conversa, eu tentava tirar um pouco de mim, chamava os devs, a galera de dados, para poder interagir mais, para não ficar tão enviesado só comigo. Então comecei a ter essa relação e aí eu comecei a focar mais no processo. E aí onde eu levantei a mão, né? E falei, galera, olha, para minha liderança no caso, olha, tô querendo mudar. Quero fazer umas coisas diferentes, estou com interesse em processos, estou achando, mapeei várias melhorias aqui, eu acho que é algo bacana que dá para a gente poder focar. Só que não tinha uma abertura na época. E aí passou um tempo, a minha liderança chamou, ó, Mota, está abrindo aqui o Design Ops e acho que você tem perfil. Você não estava com interesse, não sei o que, eu falei, opa, show. E aí eu fui. Pensei, aí eu comecei a ver vários desafios, porque é uma visão, sair do micro e um pouco mais para o macro. E é onde era esperado que eu pensasse dessa forma. Porque o Design Ops, né, design, olhar para a operação, processos, ferramental, pessoas. Então era uma coisa mais desafiadora. Eu fui estudar também, ler coisas, livros e assistir coisas, né, para poder entender. E aí eu comecei a me interessar e dar ideias, desenhar estruturas de processo e tudo mais, não só desenhar, mas apresentar elas e trazer argumentos que façam sentido, aquela minha ideia encaixe dentro do todo. Não adianta ideia pela ideia. De fato, como é que eu vou vender, né, entre aspas, aquela minha ideia internamente para as pessoas que precisam, de fato, receber aquela ideia. Então foi um desafio, mas com a habilidade que eu evolui de facilitação lá atrás, me ajudou a como lidar com as pessoas. Porque no fundo, é a interação com as pessoas que a gente tem. E aí eu falei, tá, da hora. Entrei em Design Ops. Aí comecei.
comecei a desenhar vários processos, entendimento, trouxe ali alguns impactos na visão um pouco mais estratégica ali, tática. E aí aonde nesse ano teve uma mudança, né, uma transição que a minha atuação começou a respingar em outras áreas também, na questão dos processos que eu estava desenhando, não só no meu time ali, no caso a gente chama de capítulo de UX, eu comecei a atuar seja no time de entrada, de onboard de cliente, no time de vendas, seja no processo de evolução desse cliente. Então eu comecei o impacto começou a respingar em outras áreas. E aí é onde a minha liderança ressignificou o papel, ele mudou o termo, né? Continua sendo design ops, no fundo, que hoje chama Design Intelligence Specialist, especialista inteligente de design. É trazer inteligência para o design ali. Mas o que seria inteligência? É, de fato, a minha visão é olhar para os dados que estão sendo gerados e tomar decisão em cima disso. Altamente data-driven. E aí o desafio que a gente tem hoje é, de fato, não sei se todo mundo passa por isso, né? Mas é a padronização dessas informações internas, que a gente acaba assim focando o cliente, não sei o quê, e às vezes dá uma certa, não olha tanto para dentro. E aí é algo que eu tô hoje meu dia a dia está sendo olhar para esses dados, como eles se cruzam com os processos, aonde que tem, tipo assim, o que eu espero de cada etapa desse processo, olhando para esses dados específicos e tomando decisão em cima disso, junto com as lideranças, que é algo que está sendo bem, que é uma outra área que eu estou estudando muito também. Analytics, data science, machine learning para poder processar o dado. Então, querendo ou não, eu estou voltando para aquilo que eu queria lá no início, que era a programação. Então, voltei a codar, criar scripts em Python. Então, é um negócio que eu consegui trazer, sabe, de volta, só que tudo olhando para o designer. Isso eu não esqueci ainda. Continua ali. Só que é uma percepção diferente. Olhando para o processo, trazendo para os dados, que é, querendo ou não, a gente também precisa olhar para isso. Sei lá, vai consolidar alguma pesquisa? Quando essa pesquisa não está enviesada ou não, pelo modo como eu perguntei, por aí vai, né? As possibilidades. Então, mais ou menos a minha jornada ali, eu passei até chegar nesse papel que eu estou hoje, né? Com esse termo. Eu queria fazer um parênteses mais para ilustrar mesmo para o pessoal. Quando a gente fala de processos, né, e também de design ops, aí eu pediria ajuda sua, mas para você ir completando e vendo Uhum. se faz sentido o raciocínio. É muito de sustentar a operação que atende os clientes. Também tem a sustentação, né, que faz com que esse processo continue acontecendo. Mas olhando Sim, ali mais para o cenário que é o que geralmente as pessoas que eu conversei aqui nos episódios fazem, geralmente elas trabalham em uma equipe, essa equipe atende um cliente. A chegada desse cliente tem um trabalho que precisa ser feito. Não apenas de entrega de primeiro valor, mas também de manutenção e expansão desse valor. E aí, para isso, exato. existem vários artefatos que podem facilitar essa conversa, como também dar a visão do que é que vai ser produzido, né? Então, tem documentação, tem fluxos, tem vários outros design system, por exemplo. Exato. E aí, talvez tenha outros artefatos, né, e processos. Seria mais ou menos assim, tipo, dessa Isso. forma É mais ou que menos isso. Não olhar só para o cliente em si, igual você falou, e tem que entregar. Mas como que chegou e tá a base ali, né? Para chegar e quais são os artefatos que estão sendo criados, igual você falou? Documentação? Qual a métrica? Qual o consolidado? Onde que vai estar isso? Como é que é o report? Vai ter um report ou não? Quais são as, de fato, ter clareza de cada etapa onde esse cliente que vai estar passando, digamos assim, na esteira, está? Como é que ele está sendo visto internamente? Então é muito, de fato, olhar para essa estrutura, igual você falou, a sustentação de que esse cliente passe, a gente atue, mas perceba ele também no processo. Quanto tempo ele levou em cada etapa, como é que ele está performando naquele ponto, por que ele performou, fazer as perguntas certas em cada ponto também. Então, isso também é olhar ali para um pouco da inteligência e barra design ops ali.